Avançando agora para a lição da terça-feira, nós vamos caminhar para a primeira parte do milagre da cura do cego de nascença. Então, na primeira parte, que está na terça-feira, nós vamos considerar algumas questões relacionadas ao milagre, e então, na lição da quarta-feira, nós vamos considerar algumas reações e desdobramentos. E essa é uma prática que está acontecendo. Vimos na cura do paralítico do tanque de Betesda, uma porção do capítulo foi reservada para descrição do relato, e a maior parte do capítulo 5 se destinou aos desdobramentos da cura, e não vai ser diferente aqui com o capítulo 9. Então, começando então a lição da terça-feira, que está aí no capítulo 9, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar sempre. Os discípulos, eles sempre estabeleciam uma relação entre doença e pecado. Mas isso era uma cultura que vinha com vários textos do Antigo Testamento, algumas declarações e também alguns registros históricos que levou o povo da época de Jesus a pensar dessa maneira. Mas a história de Jó deveria mostrar que essa não era a realidade, porque os amigos de Jó sempre insistiram, ao longo da sua tentativa deles de consolar a Jó, eles insistiam que Jó tinha que se arrepender, que tudo aquilo estava acontecendo porque ele tinha algum pecado. E essa era a mentalidade. E por fim, nós, hoje que conhecemos a história de Jó do fim, não só o princípio e o fim dela, conhecemos ela completa, nós entendemos quem está por trás de todas essas coisas, que é o inimigo, que é Satanás. E Jesus esclareceu. E esse é o destaque que é dado aqui na lição da terça-feira. Ele esclareceu que nem aquele jovem havia pecado, aquele homem havia pecado, nem os seus pais. Mas essa enfermidade havia se instalado na vida daquele homem para que se manifestasse a glória de Deus. E é interessante, os autores registram aqui que o fato de Jesus ter feito barro colocado nos olhos daquele homem remete também à criação. Remete à criação. Fomos feitos do pó da terra. Um destaque aqui de Cristo como Criador. Veja que já mencionei que João tem uma forma peculiar de fazer os seus registros, descrevendo o milagre, como Mateus, Marcos e Lucas fazem, mas ele avança. Nesse caso aqui, se nós observarmos em João 9, ele segue o mesmo estilo de narração dos milagres, até o verso 7, a parte pequena do capítulo. E depois o restante está para o desdobramento. E é muito curioso que só no verso 14 é que João vai registrar que o dia em que este milagre havia sido feito e foi feito era o dia de sábado. E este fato despertou nos líderes, dos sacerdotes, nos fariseus, a convicção de que Jesus era um transgressor da lei, portanto um pecador, e que jamais um pecador poderia realizar um milagre daquela natureza. E eles então duvidaram e queriam saber a todo custo quem é que tinha feito aquele milagre. Eles queriam saber a todo custo. A discussão, longe de terminar, mas já estava mostrando uma divisão. Alguns que tinham convicção de que só alguém, só um profeta, só uma pessoa grande diante de Deus é que poderia fazer algo sim, uma obra dessa natureza, dividida com aqueles que acreditavam que não passava de um impostor, de um pecador, porque havia transgredido o sábado. E, irmãos, a lição termina da quarta-feira, aqui naquelas letrinhas miúdas, né, fazendo uma observação interessante. Será que às vezes ficamos tão cegos por nossas convicções e tradições que ignoramos verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? Eu fiquei impactado, sabe, irmãos e irmãs, com esta pergunta de reflexão. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados naquilo que nós cremos, em convicções que sedimentamos em nossa mente e coração, que estamos fechados para acreditar, para perceber, para distinguir verdades que nos vêm a partir da palavra de Deus. Será que estamos sendo vítimas do mesmo mal que afetou
e destruiu a vida e a fé e a espiritualidade daqueles sacerdotes e daqueles líderes. Para nós pensarmos, aqui pomos um ponto final na lição da terça-feira.